Olá, que bom ter a sua companhia aqui no Juris 360 Lab. Vamos direto ao ponto hoje, tá? A ideia é fazer uma análise mais a fundo de julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. A gente vai usar como base o informativo de jurisprudência número 832. E pensamos em dividir em blocos, começando agora com os 5 primeiros julgados que selecionamos. Temas bem variados, olha, processo civil, penal, falimentar, administrativo. Exato. E assim, acompanhar o STJ é crucial, né? Essas decisões, elas não só resolvem casos específicos, mas mostram para onde o direito está indo, impactam o dia a dia da advocacia mesmo. E os casos de hoje realmente são bem interessantes, diversos e complexos. Vale a pena olhar com calma. Com certeza. Então, vamos começar. O primeiro é o agravo interno no recurso especial, o RESPI, 2.056.198 PR, lá da primeira sessão. Aqui a área é processo civil. A pergunta era, cabe RESPI contra um acórdão que julgou IRDR e junto negou um mandado de segurança originário? E a resposta do STJ foi, não cabe. Direto, assim. Isso, e a explicação, né, tá na hierarquia das normas. A Constituição Federal, lá no artigo 105, inciso 2º, a linha B, ela disse, mandado de segurança originário negado por tribunal o recurso ordinário. Essa regra da Constituição, ela passa na frente da regra do CPC, do artigo 987, que fala do RESPI para o IRDR. Então, se as duas coisas estão na mesma decisão, o mandado de segurança puxa a regra constitucional do recurso ordinário. É uma visão sistêmica mesmo. Entendi. A Constituição manda, né? Então, o caminho correto é o recurso ordinário nesse caso específico. Beleza. Seguindo, temos um conflito de competência, o CC 205-12-RJ, julgado pela segunda sessão. Aqui o embate foi entre a justiça criminal e o juízo falimentar. Quem decide sobre bens da empresa falida e dos sócios quando esses bens também são alvo de medidas lá no criminal? Uhum. O STJ disse, competência do juízo universal da falência. Pois é, e aqui o que pega é o princípio da par conditio creditório. A igualdade dos credores, né? O juízo falimentar é chamado de universal por isso. Ele atrai tudo que é patrimônio da massa falida para organizar o pagamento justo dos credores. Se deixar o criminal decidir sozinho sobre um bem aqui e outro ali, pode bagunçar tudo e prejudicar quem tem crédito para receber e agiu de boa fé. O perdimento de bens no penal existe, claro, tá lá no Código Penal, artigo 91, inciso 2. Mas não pode atropelar direito de terceiro. E quem analisa isso, quem são os terceiros de boa-fé, é o juízo da falência, não o criminal. O próprio CPP aponta isso no 120, parágrafo 4º. A União, se achar que tem direito a algo, entra na fila, se habilita na falência. Faz todo sentido essa centralização para proteger a coletividade ali, os credores. Agora, um caso que correu em segredo de justiça, da terceira sessão, envolve busca e apreensão de celular, processo penal. Imagina a cena. Fizeram uma busca no celular e essa busca foi anulada. Ok. Depois, vem uma nova ordem judicial para investigar outro crime e mira o mesmo aparelho. E aí? Essa nova ordem vale? Vale. O STJ disse que sim. Se ela tem fundamentos próprios, investiga fatos diferentes, a nulidade lá de trás não a contamina. E tem um detalhe técnico importante. Informação tipo marca, modelo, número de série do celular, isso não é protegido pelo sigilo de dados do artigo 5º da Constituição, sabe? O que a Constituição protege é o conteúdo da comunicação, a conversa, as mensagens, os arquivos. Então, mesmo que a polícia tenha pego o número de série na apreensão que foi anulada, usar essa informação para pedir uma nova busca por outro motivo não visse essa nova ordem. Interessante essa separação. O aparelho físico e seus dados de identificação versus o conteúdo das comunicações. Entendido. Agora vamos para o RESPI 2090-730-RJ, da primeira turma. Esse aqui merece uma atenção especial, né? A gente combinou de aprofundar um pouco. Sim, esse é bem interessante. É sobre a aplicação do RECT, aquele regime especial de regularização cambial e tributária, e o que seria função pública de direção. A questão era, o presidente de uma sociedade anônima fechada, onde uma subsidiária de estatal federal tem uma participação importante, quase metade, mas não majoritária, ele estaria impedido de aderir ao RECT por exercer essa tal função pública de direção? Certo.
E o STJ entendeu que não, que ele poderia aderir sim. Exato. E a análise aqui foi bem detalhada mesmo. O tribunal precisou distinguir o que é função pública em sentido estrito, sabe? Aquela ligada a cargo ou emprego na administração direta ou indireta, tipo Lei 8.112. E essa empresa específica, mesmo com quase 50% de participação de uma subsidiária do Banco do Brasil, ela foi classificada como sociedade privada. Tem um decreto, o 8.945 de 2016, que fala disso. Ela não integra a administração pública formalmente, lá nos termos do Decreto-Lei 200. O presidente dessa empresa é SLT, regido pela Lei das SAs, a 6.404. O dever dele é com a companhia, com os acionistas, não diretamente com o Estado. Ele não é agente público naquele sentido estrito que a lei do RECT, a 13.254, quis restringir lá no artigo 11. Essa participação estatal, mesmo sendo relevante como uma parceria estratégica, o TCU até usou esse termo, não muda a natureza privada da empresa nem o regime jurídico de quem a dirige. Além das estatais, a 13.303 e até decisões do Supremo, como na ADI 5.586, reforçam essa ideia. Não é porque tem dinheiro público ou participação estatal que todo mundo lá dentro vira agente público para todo e qualquer efeito. Perfeito. Ficou bem clara a distinção. Natureza da empresa, regime do dirigente. Isso foi decisivo, então. Para fechar este bloco, temos o RESP 2.133.984-RJ, também da primeira turma. Aqui a gente volta para o civil e processual civil. O tema é bem de família. Aquela diferença, né? O bem de família legal, da Lei 8.009, que é automático, e o voluntário, que a pessoa institui por escritura, lá do Código Civil. Isso. A dúvida era, um exclui o outro. Se a pessoa não fez o registro voluntário, ela perde a proteção legal automática. E a resposta é não, eles convivem. O STJ deixou isso claro. O próprio CPC, no artigo 832, ele já diz que existem outras leis sobre empenhorabilidade. A Lei 8.009 veio para dar uma proteção básica automática para o imóvel onde a família mora, ou para o de menor valor, se tiver mais de um. Isso independe de no cartório fazer escritura. A instituição voluntária lá do Código Civil, artigo 1711, que o CPC também menciona no 833, inciso 1, é uma opção a mais, talvez para proteger um bem de maior valor, dentro de certos limites. Mas não ter feito isso não tira a proteção que a Lei 8.009 já dá. São regimes diferentes que coexistem. Na prática, a proteção da Lei 8.009 é a regra geral para a moradia familiar. Ótimo. Então, essa primeira rodada de 5 decisões já mostra bem a dinâmica, né? Como o STJ vai moldando a aplicação do direito em várias áreas. Sem dúvida, olha a variedade. Fomos de regra processual e hierarquia de norma para competência penal versus falimentar, limites de nulidade, conceito de agente público para fins tributários e proteção da moradia. É bem amplo. Exatamente. Bom, fechamos aqui este primeiro bloco de análise do informativo 832. Fica aí a reflexão, né? Como cada detalhezinho interpretado pelo STJ impacta o cenário jurídico como um todo. Nos veremos no próximo bloco. Olá, bem-vindos e bem-vindas de volta. Vamos seguir aqui com a nossa análise do informativo 832 do STJ. Isso aí, mais 5 julgados importantes para a gente comentar. Vamos lá. O primeiro é um Aresp de Tocantins, o 2.670.058, processo civil na veia. Uhum. A questão é sobre execução fiscal contra espólio. Sabe, quando a pessoa falece e deixa dívidas fiscais. Sei. A Fazenda Pública, quando entra com a ação, ela já precisa dizer quem é o inventariante, ou representante do espólio, logo de cara, na petição inicial. Olha, a resposta do STJ foi direta. Sim, precisa. Não tem como fugir disso, não. Ah, então não pode só juizar contra o espólio genericamente. Não pode. O julgado destacou que a Fazenda tem sim o dever de identificar esse representante legal. E por quê? Qual a lógica? Bom, é que tanto o Código de Processo Civil, nos artigos 75, 319, quanto a própria Lei de Execuções Fiscais exigem a qualificação correta das partes. Para poder citar corretamente, imagina. Exatamente. Como é que vai citar alguém se você não diz quem é? É um requisito básico para a ação poder andar, no ônus do autor mesmo. Entendido. Faz sentido. Próximo julgado. RMS 71.079, lá do DF. Direito administrativo. Esse é um caso bem interessante. E delicado, né? Sim.
Envolve um membro do Ministério Público. Ele cometeu uma falta grave quando ainda estava na ativa. Certo. Só que a falta só foi descoberta depois que ele já tinha se aposentado. E aí? Podia aplicar a pena de cassação de aposentadoria, Podia, sim. O STJ foi firme nesse ponto. mesmo depois de aposentado? Mesmo depois. O tribunal, ele se alinhou com o entendimento do STF, que já tinha decidido algo parecido na DPF 418. E qual foi o raciocínio principal? Basicamente, que a aposentadoria não é um escudo, sabe? Não pode servir para blindar o servidor contra faltas graves cometidas na ativa. Entendi. Seria como uma brecha, né? Exato. A cassação da aposentadoria, nesse caso, ela corresponde à pena de demissão que ele teria sofrido se a falta tivesse sido descoberta antes. Ah, Pensar diferente, segundo o STJ, violaria a isonomia e a moralidade administrativa. A Lei Complementar 75 também foi citada, a lei do MPU. puxa, forte essa decisão. Impacta bastante a responsabilidade do agente público, né? Sem dúvida, mesmo após o vínculo formal terminar. Seguindo, vamos para um agente no RMS 50.353 de Mato Grosso do Sul. Outro caso de administrativo com um pezinho inconstitucional. Esse envolve Tribunal de Contas e Ministério Público de Contas. Isso, o TCE de lá tomou uma decisão sobre atos do Procurador-Geral de Contas, só que fez isso numa sessão administrativa. Ok. E o detalhe, o próprio Ministério Público de Contas não participou dessa sessão. O STJ achou isso válido? De jeito nenhum, considerou ilegal. Ilegal por quê? O ponto central foi a autonomia do MP de Contas. Isso já é reconhecido pelo STF, né? Sim, tem autonomia funcional, administrativa. Exato. E, além disso, a lei orgânica local lá de Mato Grosso do Sul exigia a participação do MP de Contas nas sessões administrativas do tribunal que tratassem de assuntos do seu interesse. E esse era um assunto de interesse direto, claro. Com certeza. Então, fazer a deliberação sem essa participação foi visto como uma violação clara do contraditório e da ampla defesa, lá do artigo 5º da Constituição. Ou seja, a ausência de quem seria afetado invalidou o ato. Precisamente. A forma do procedimento comprometeu a validade da decisão. Clareza total. Mudando de área agora. Direito empresarial. Recuperação judicial. É o RESP 2.070.288 do Paraná. Tema quente esse. Adiantamento de contrato de câmbio, o ACC. Exato. A grana que o banco adianta para exportação. Esse valor, quando a empresa entra em recuperação judicial, ele entra na fila com os outros créditos. Fica sujeito ao plano de recuperação. Olha, a tese firmada pelo STJ foi que não, esses valores não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial. Ah, é? E qual o fundamento para isso? O artigo 49, parágrafo 4º da Lei de Recuperação e Falências, a Lei 11.101. O que ele diz, basicamente? Ele estabelece que esse dinheiro adiantado, na verdade, ele pertence à instituição financeira, ao banco. Ele não integra o patrimônio da empresa que está em recuperação. Entendi. Então, não é um crédito comum que vai para o plano. Não é. O banco não entra no plano de pagamento geral com esse valor. O que ele tem que fazer é pedir a restituição dessa quantia lá no processo de recuperação. Tem até súmula sobre isso, a 307 do STJ. Interessante. Uma proteção importante para esse tipo de financiamento, né? Com certeza. Garante mais segurança para o crédito de exportação. E para fechar este bloco, o último julgado. RESP 2.167.264, do Piauí. Voltamos para o processo civil. É sobre ação de busca e apreensão de bem com alienação fiduciária. Aquele procedimento do Decreto-Lei 911 de 1969. Sim, um procedimento bem específico. Pois é. A dúvida era se a audiência de conciliação prévia, aquela do artigo 334 do CPC, que é obrigatória no procedimento comum... Sei, a audiência inicial para tentar acordo. Isso. Ela também seria obrigatória nesse tipo de ação de busca e apreensão. Teria que marcar antes de tudo. Então, o STJ entendeu que não há essa obrigatoriedade. Ah, não precisa. Não precisa. O raciocínio é que o Decreto-Lei 911, por ser antigo e especial, ele já estabelece um procedimento próprio, com regras bem definidas para a fase inicial. Como prazo para a resposta do devedor depois da apreensão? Exato, aquele prazo de 15 dias do artigo 3º, parágrafo 3º. Essas regras específicas do decreto acabam afastando a aplicação da regra geral do CPC sobre a audiência inicial. Entendi.
Então a falta da audiência não gera nulidade nesse caso. Não gera nulidade. Claro que a busca pelo consenso é sempre incentivada, né? Mas a audiência do 334 não é uma etapa obrigatória nesse rito especial. Perfeito. Fica claro como a especialidade da norma processual define o caminho, né? Exatamente, são detalhes que fazem toda a diferença na prática forense. E essas decisões mostram bem o STJ atuando em diversas frentes, né? Ajustando a aplicação das leis em situações bem concretas. Sim, desde a execução fiscal até a recuperação e esses procedimentos especiais. Fica a reflexão sobre como esses detalhes, às vezes vistos como meras formalidades, impactam diretamente os direitos das partes. É verdade, o processo é o caminho e o caminho importa. Bom, e com isso a gente fecha mais este bloco de análise do informativo 832. Foi ótimo. Nos veremos no próximo bloco para continuar essa conversa sobre as decisões do STJ. Curtiu essa análise? Então deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Até lá! Olá! Seguimos aqui com a nossa análise do informativo 832 do STJ, o STJ. E olha, ele é bem extenso, né? Verdade, bastante coisa. Pois é. Então, sobre ele, vamos continuar explorando mais 5 julgados. Temos bem variados, viu? Processo civil, direito civil. ECA, direito penal também. É bom para ver como a jurisprudência navega por áreas diferentes, né? E exatamente. E como é importante ficar atento a essas nuances. Bom, vamos começar. O primeiro é o RESP 2.165.124, lá do DF. Certo. Imagina assim, o credor entra com a execução, mas antes mesmo de citar o devedor, eles fazem um acordo, uma transação. Aí a pergunta, dá para suspender a execução só com base nesse acordo? E ela só voltaria se o acordo não fosse cumprido. Uhum. O STJ disse que sim, e que isso não significa que o credor perdeu o interesse de agir. Parece meio estranho no começo, né? Como funciona isso? Pode parecer. Mas a lógica é que essa suspensão funciona como um negócio jurídico processual. É como se as partes combinassem uma regra específica para o processo delas, sabe? Ah, tipo um acordo dentro do processo mesmo. Isso. O Código de Processo Civil permite isso. E o interesse de agir do credor continua ali, porque a execução fica, ela fica pendurada, suspensa. É uma garantia. Entendi. Funciona como um incentivo para o devedor cumprir, né? Se não cumprir, a execução volta. Exatamente. A execução original está ali, quietinha, mas pronta para ser retomada se o acordo falhar. Então a transação não acaba com a execução na hora, só a coloca em modo de espera, digamos assim. Legal, bem flexível. Bom, saindo da execução e indo para o direito civil, temos o RESP 1.697.723 do Rio de Janeiro. Esse tratou do dano moral reflexo, o tal dano por ricochete. Ah, sim. Aquele que atinge alguém próximo da vítima direta. Isso. E a grande questão era, esse dano só acontece se a vítima direta morrer? Ou pode acontecer mesmo se ela sobreviver? A quarta turma disse que não precisa morrer. Exato. E esse é um ponto bem importante. O dano por ricochete, ele é autônomo. É um dano da própria pessoa que sofreu indiretamente. Como assim autônomo? No caso concreto, eram pais de um aluno que teve um acidente grave na escola. O sofrimento deles, a angústia, a mudança na vida por causa do acidente do filho, isso é um dano deles, dos pais. Ah, tá. Não é o dano do filho que eles estão cobrando. Não, é a dor específica deles, como vítimas indiretas. Por isso, não importa se o filho sobreviveu, o sofrimento reflexo deles existiu de qualquer forma e pode ser indenizado. Entendi. Faz todo sentido essa autonomia. Agora, mudando de novo, vamos para o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, RESP 1944020, de Minas. Certo. Artigo 249. Esse mesmo. Ele fala em punir quem descumpre deveres do poder familiar, tutela, guarda, ou quem descumpre determinação judicial ou do conselho tutelar. A dúvida era, essa segunda parte, a de descumprir ordem da autoridade, vale só para pais irresponsáveis ou para qualquer pessoa, até empresa? E o STJ foi na linha de que vale para qualquer pessoa, física ou jurídica. A interpretação foi mais ampla. É mesmo. Sim. O artigo tem duas condutas ali. A primeira é bem específica. Descumprir os deveres de cuidado, né? Pai, mãe e tutor.
Agora, a segunda parte, que fala de descumprir ordem judicial ou do conselho tutelar, Uhum. o objetivo dela é mais amplo. É garantir que as ordens dadas para proteger a criança ou adolescente sejam cumpridas. Então, se uma empresa de evento, por exemplo, ignora uma ordem para não deixar menor entrar ou consumir álcool. Ela pode ser punida pelo 249 do ECA? Sim, pode sim. Comete a infração administrativa. A ideia é a proteção integral da criança e do adolescente. Por isso essa abrangência maior na segunda parte do artigo. Interessante, a responsabilidade vai além do núcleo familiar, então. Bom, voltando para o processo civil. RESP 2152-938, também do DF. Citação por edital. Ah, o último recurso para achar o réu, né? Pois é. A questão, antes de mandar citar por edital, o juiz é obrigado a pedir ofício para tudo quanto é canto, tipo para tudo que é órgão público, concessionária de serviço, para tentar achar o endereço? Ou isso é só uma opção? Então, a quarta turma entendeu que não é obrigatório, não. É uma possibilidade. Ah, não é etapa obrigatória? Não. O Código de Processo Civil, lá no artigo 256, parágrafo 3º, usa a palavra inclusive, quando menciona essa busca em cadastros. Inclusive sugere que é uma das ferramentas, entende? Não a única, nem uma etapa indispensável. Tá. O juiz precisa avaliar o caso concreto, ver se as tentativas que já foram feitas são suficientes. Tem que ponderar isso com a necessidade de fazer o processo andar, né? A celeridade. Faz sentido. É uma medida útil, claro, recomendável até, mas tornar obrigatório em todo e qualquer caso poderia engessar demais. O importante é esgotar os meios razoáveis de localização. Entendi. Equilíbrio, né? Buscar o réu, mas sem parar o processo para sempre. E para fechar esse bloco, um caso bem diferente. Direito penal misturado com liberdade de expressão. É o HRG no RHC 193.928 de São Paulo. Esse deu o que falar, imagino. Sim. Um comediante, num show de stand-up, fez piadas sobre cadeirantes. A pergunta era se isso configurava o crime de discriminação contra a pessoa com deficiência, previsto lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência. E a decisão foi: A quinta turma entendeu que não configurava o crime. O ponto-chave foi o ânimos jocandi. a intenção de fazer piada. Exato! No contexto específico do show de humor, essa intenção de fazer graça afastaria o dolo específico à intenção deliberada de discriminar que o crime exige. Entendi. O tipo penal lá do artigo 88 exige essa vontade consciente de praticar, induzir ou incitar a discriminação. Isso. E no stand-up, a presunção inicial é que a intenção é fazer rir, é o humor. Claro que é uma linha tênue, Muito tênue. sem dúvida, mas sem elementos claros que apontassem para a intenção de discriminar mesmo, e não só de fazer uma piada, ainda que possa ser considerada de mau gosto, a conduta foi vista como atípica, ou seja, não se encaixa no crime. Por isso, trancaram o inquérito. Uma decisão complexa, com certeza. Bom, passamos por bastante coisa de novo, hein? Da flexibilidade lá na execução, passamos pelo dano reflexo, pela amplitude da proteção do ECA, a questão da citação por edital e agora os limites do humor no direito penal. É verdade. É uma amostra de como o STJ tenta equilibrar coisas diferentes, né? Eficiência do processo, proteção dos mais vulneráveis, liberdade de expressão. E essa última questão do humor talvez seja a mais provocativa para a gente pensar. Concordo. Onde exatamente termina a piada, mesmo a infeliz, e começa o crime de discriminação? Analisar o contexto, a intenção, é fundamental, mas nem sempre fácil. Com certeza. Uma ótima reflexão para a gente fechar este bloco. Bom, pessoal, nos vemos no próximo segmento para continuar desvendando o informativo 832 do STJ. Até lá! Olá! Bem-vindos a mais uma análise focada aqui no Juris 360 Lab. Olá! Hoje a gente mergulha em 5 decisões importantes do STJ do Informativo 832 de novembro de 2024. Isso aí. Nossa ideia é destrinchar os pontos-chave, né? Ver as implicações práticas desses julgados. Vamos passar pela Lei Maria da Penha, racismo online, até direito de imagem de atletas. Exatamente. É uma seleção bem interessante. Mostra como o tribunal está lidando com questões atuais, tanto sociais quanto processuais. Vamos tentar entender o impacto real disso. Ótimo. Começando então pelo RESP 2.066-642, lá de Minas Gerais. O tema aqui é Medida Protetiva da Lei Maria da Penha.
Parece que a grande questão é sobre a duração delas, né? Tipo, elas não caem sozinhas. É isso. O ponto central que o STJ definiu é que essas medidas, elas não podem ser revogadas ou modificadas só porque o tempo passou. Automaticamente não. Ah, entendi. Precisa ter uma prova concreta, sabe? De que aquela situação de risco que levou à concessão da medida mudou e, o mais importante, a vítima tem que ser ouvida antes de qualquer decisão nesse sentido. Fundamental isso de ouvir a vítima. E reforça a ideia de que a proteção dura enquanto o perigo existir. Exato. A decisão até menciona as mudanças recentes na lei, né? Sim. Que deram mais autonomia para essas medidas. Sim, a Lei 14.550 de 2023. Isso. Elas são tratadas agora mais como ações cíveis mesmo, autônomas. E não só como algo temporário ligado a um processo criminal. Quer dizer, valem pela cláusula rebus sixtantibus, né? Enquanto as coisas estiverem como estavam. Perfeito. E isso é, assim, crucial. Impede que a proteção acabe do nada, sabe? A presunção é que o risco continua se não tiver prova do contrário. É uma orientação bem clara para os juízes. Analisem o risco real e, ouçam a vítima antes de tirar a proteção. Dá mais segurança para quem precisa. Com certeza. Segurança jurídica é tudo. Bom, mudando um pouco de assunto, vamos para um caso de racismo online. É o AGR no HC 717.984 de Santa Catarina. Como é que ficou a competência para julgar isso? Olha, a chave para definir se o caso vai para a Justiça Federal ou não é verificar se o perfil na rede social, no caso era o Facebook, onde a ofensa foi publicada, se esse perfil era aberto ao público. Ah, então o critério é ser aberto. Isso, porque se for aberto, existe a possibilidade, a potencialidade de o crime ter um alcance internacional, né? E aí atrai a competência federal. Quer dizer, não precisa provar que alguém lá fora viu a postagem. Basta a chance disso ter acontecido. Exatamente. A potencialidade. Faz sentido. Um perfil aberto pode ser visto de qualquer lugar do mundo. Isso deve mudar bastante a forma de investigar esses crimes, imagino. Muda sim. É um critério mais objetivo, né? Ajuda a direcionar o caso para a esfera certa, estadual ou federal, desde o comecinho da investigação. Falando em procedimentos, tem o Agripal no RESP 215449, de São Paulo. Esse aqui eu achei bem interessante. Julgamento virtual pode rolar mesmo se a parte não quiser, se ela se opuser formalmente? Pode sim, segundo o STJ. A decisão foi clara. A simples oposição da parte, por si só, não anula o julgamento virtual. Mesmo? Sim. O que é essencial, o ponto fundamental, é que o direito da parte de fazer a sustentação oral seja garantido, mesmo que seja por videoconferência, né? Tribunais, né? Que avançou tanto. Exato. É um equilíbrio, né, entre buscar mais agilidade para o processo com julgamentos virtuais e, ao mesmo tempo, preservar as garantias de defesa. A mensagem é: a tecnologia pode e deve ser usada desde que não prejudique direitos fundamentais. Claro, o direito de defesa sempre em primeiro lugar. Bom, seguindo aqui para o processo civil, temos o RESP 2.152.938 do Distrito Federal. A questão é sobre citação por edital. O juiz é sempre obrigado a oficiar cadastros públicos, tipo concessionárias, para tentar achar o réu antes de mandar citar por edital? Não, não é obrigado. O STJ esclareceu que essa consulta a cadastros é uma possibilidade. É uma ferramenta que o juiz tem, mas não é uma etapa, assim, indispensável em todos os casos, sabe? Ah, tá. A lei fala inclusive, né, ao mencionar essa consulta. Isso dá a ideia de que é uma opção, não uma regra. Exatamente. E como a citação por edital já é excepcional, último caso mesmo, exigir essa busca sempre poderia atrasar tudo sem necessidade, né? Se outras tentativas já falharam. Justamente, o juiz tem essa margem para avaliar. Se ele já fez outras diligências razoáveis e não achou o réu, pode considerar que ele está em local incerto e partir para o edital. A ideia é evitar formalismo excessivo, que às vezes só emperra o processo sem garantia de resultado prático, pela celeridade também. Certo. Celeridade e razoabilidade. E para fechar uma notícia importante. A afetação do tema 1289. São vários recursos especiais juntos, né? Como o 2112.558 de São Paulo. Isso envolve direito de imagem de ex-jogadores de futebol. O que exatamente o STJ vai ter que decidir aí? É coisa grande, parece. É bem complexo, sim. O tribunal vai definir primeiro a competência.
Quem julga essas ações de indenização que ex-atletas movem por uso supostamente indevido da imagem deles, tipo em álbuns de figurinhas e tal. Que mais? Além disso, vai fixar o prazo de prescrição para essas ações. Vai analisar também se ocorreu a suprécio, que é aquela perda do direito porque a pessoa demorou demais para reclamar, sabe? Sim, a suprécio. E, por fim, vai dizer se a simples menção ao time ou à posição que o jogador ocupava, se isso por si só já configura um dano à imagem que gera a indenização. Nossa, quanta coisa! E com a afetação, todos os processos parecidos no Brasil ficam parados esperando essa definição do STJ, certo? Corretíssimo, fica tudo suspenso. A decisão que sair daí do tema 1289 vai uniformizar o entendimento no país todo, vai ter um impacto gigantesco para muitos ex-atletas, para os clubes, para as empresas que usam essas imagens, vai definir as regras do jogo mesmo. Muita coisa em jogo. Bom, então, recapitulando rapidinho. Vimos que medida protetiva não tem prazo fixo e precisa ouvir a vítima. Isso. Vimos que a competência em racismo online pode depender se o perfil é aberto, Exato. que julgamento virtual vale mesmo com oposição, desde que garantida a sustentação oral, que a busca em cadastros antes da citação por edital é opcional, depende do caso, Certo. e essa grande definição que está por vir no tema 1289 sobre direito de imagem de ex-jogadores. Ufa! Pois é, e todas essas decisões, se a gente parar para pensar, mostram uma constante busca do judiciário por se adaptar, né? Às novas realidades sociais, à tecnologia, seja a violência doméstica, os crimes na internet, as ferramentas digitais no processo. Verdade. Mas aí fica a reflexão, né? Como é que a gente encontra o equilíbrio ideal entre proteger os direitos individuais, garantir a eficiência da justiça e lidar com toda essa complexidade das interações e das novas formas de violação de direitos que surgem hoje em dia? É uma ótima pergunta para a gente continuar pensando. Excelente ponto. Fica a reflexão. Bom, agradecemos demais a companhia de todos nesta análise focada de hoje. Se você gostou e quer continuar recebendo conteúdo jurídico assim, relevante, não esquece de se inscrever e deixar seu like aqui no canal Juris 360 Lab. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Olá!